Abençoado seja o seu dia. Que alegria e satisfação estarmos juntos, conectados, para aprendermos o que assim diz o Senhor em sua palavra. Pega o laboratório da verdade, a Bíblia Sagrada, e vamos juntos aprender sobre verdades que Jesus tem nos ensinado dia a dia por meio da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 16. E vamos aqui estudar uma lição muito importante da vida de Pedro, onde muitas pessoas interpretaram de uma forma equivocada o que Jesus falou para Pedro e criaram doutrinas distintivas de suas denominações religiosas. E crendo que Jesus falou algo para Pedro que não disse. E assim vamos meditar na palavra de Deus. A partir do versículo 17, Mateus capítulo 16, verso 17, assim lemos. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus faz uma pergunta não só para Pedro, mas para todos os discípulos. Quem dizer que o povo que eu sou? Aí uns falam, tu és Jeremias, Isaías ou qualquer outro profeta. Mas Pedro olha para Cristo e diz, tu és o Cristo, ou seja, o Salvador, o Redentor. E Jesus responde a ele dizendo, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não te foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu, que te revelou. E agora o que eu comecei falando para vocês, está no versículo 18, e aqui lemos, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos interpretaram aqui esse texto em dizer que Jesus fez de Pedro o primeiro papa da época. O primeiro papa que surgiu, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus dizendo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em dizer que Jesus encheu Pedro de autoridade. E além de encher ele de autoridade, ele tem o poder contra o inferno, ou seja, contra a morte. Certo? Equivocadamente entenderam esse texto dessa forma. Mas no momento em que Jesus fala com Pedro, Jesus está dizendo para ele, vamos aqui fazer uma ilustração. Você é Pedro e eu aqui estou simbolizando Jesus. Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi desta forma que Jesus falou, porque ele é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular. Jesus, ele é a pedra de esquina. Jesus é a pedra. A igreja tem que ser fundamentada em Jesus e não em Pedro. Quando Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, tu és Petros, no grego, ou pedra, porque Pedro, ele era difícil. Quantas vezes ele negou a Jesus? As pessoas que mais estavam ali conectadas com Cristo era Pedro, Tiago e João. E eram chamados de filhos do trovão, Boanerges, por terem um temperamento bastante elevado. E Pedro ali, o nome dele significava pedra, porque era duro, certo? E Jesus diz, olha, tu és Pedro, pedra, Petros, e sobre esta pedra, sobre eu, fundamentarás a minha igreja. É o que o texto bíblico está dizendo.
Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, porque eu acredito na versão que eu estou aqui falando para vocês? Porque tem mais lógica, porque o próprio Senhor, em Jeremias 17,5 diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A igreja de Cristo tem que ser fundamentada nele. Ele é que tem que ser o fundamento. Então toda a igreja que não está com a sua base alicerçada Jesus Cristo, ela está com as portas abertas para o inferno, para a perdição. O inferno significa sepultura, lugar inferior. Então Jesus fala que todo aquele que não estiver fundamentado nele irá se perder. Então edifique a sua igreja, edifique a sua fé, solidifique em Jesus Cristo, porque Ele é a pedra fundamental. E Ele olha para mim e para você e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então é Ele que nos dá a certeza de sermos vitoriosos. A igreja, ela tem que ser fundamentada em Jesus, a sua base tem que ser Cristo, e não a humanidade, a pessoa em si. Jesus tem que ser o centro da minha vida e de tua vida. Que possamos hoje colocar Ele como centro, como a pedra fundamental da nossa igreja. Que Deus te abençoe e que tenhamos um ótimo dia na presença de Deus. Oremos juntos. Nosso Deus, nosso Pai, que alegria estarmos juntos, ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ajuda-nos a cada dia a entender e compreender tuas verdades, ó Pai, e acima de tudo seguir as mesmas. Perdoa nossos pecados, dá-nos um dia em tua presença, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Amém?